Olha, o voto na urna é só o primeiro passo, né? Porque antes de qualquer lei sequer ser pensada, os 513 deputados e deputadas federais que foram eleitos, eles precisam, bom, se organizar. É um processo bem rigoroso. E a grande pergunta é, como é que um grupo tão diverso, com tanta gente diferente, se transforma numa máquina legislativa que funciona? A gente vai desvendar agora esse ritual que é super essencial para a nossa democracia. Então a questão é essa: depois das eleições, como a Câmara dos Deputados se organiza para poder de fato trabalhar? Pensa bem, são centenas de representantes, muitas vezes com ideias totalmente opostas. Como é que eles chegam num acordo para seguir as mesmas regras e começar os trabalhos? A resposta para tudo isso está num tipo de manual, um guia que dita cada passo, o famoso regimento interno. Para a gente entender bem como isso funciona na prática, vamos fazer o seguinte: vamos acompanhar a jornada de um parlamentar que acabou de ser eleito. O ponto de partida para essa pessoa é um conjunto de regras bem formais, que estão lá, todas descritas no regimento interno. São essas regras que servem como a base, o alicerce, para o nascimento de uma nova legislatura. E aqui, olha, tem um ponto que é fundamental. A primeira tarefa da Câmara, depois de eleita, não é sair criando lei. Não. A primeira tarefa é construir a si mesma, se organizar. São essas regras que garantem que toda a estrutura de poder seja montada direitinho, de forma ordenada, antes mesmo do primeiro debate político sequer começar. É como se fosse a fundação de um prédio, sabe? É em cima disso que todo o resto vai ser construído. E o primeiro passo oficial nessa jornada é o que transforma o candidato eleito em, de fato, um representante do povo. É um momento chave, sabe? É quando a promessa de campanha começa a virar realidade. É um passo bem formal, mas que tem um simbolismo enorme. E o regimento interno ele é bem específico, não deixa espaço para improviso. O caminho da posse é todo detalhado, vamos ver. Primeiro passo, o eleito tem que apresentar o diploma lá da Justiça Eleitoral. Segundo, ele comunica qual vai ser seu nome parlamentar oficial. Terceiro passo, no dia 1º de fevereiro, todo mundo se reúne para a sessão preparatória. E aí vem o quarto e último passo, o momento decisivo, o juramento solene. É esse juramento que oficializa o mandato. E esse juramento ele é muito poderoso. Escuta só. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Essas palavras, gente, são ditas por todos os deputados sem exceção. É um compromisso público que, em tese, une todo mundo, não importa o partido. Funciona como uma base ética para todo o mandato que está começando. Ok, então, deputados e deputadas empossados, tudo certo. Qual é a primeira ação coletiva deles? Votar uma lei importante? Não. A primeira coisa que eles fazem juntos é eleger a própria liderança, um órgão que é fundamental para o funcionamento de tudo, conhecido como mesa diretora. Para entender fácil, dá para pensar na mesa diretora como se fosse o conselho de administração da Câmara, sabe? É ela que vai definir o ritmo dos trabalhos, organizar os debates, administrar toda a estrutura da casa, tudo mesmo. O artigo 14 do regimento é claro, a mesa dirige todos os trabalhos. Ou seja, sem ela, a Câmara simplesmente para, não funciona. E a composição dessa mesa é bem precisa. Tem um presidente, que é a figura central, claro, 2 vice-presidentes, 4 secretários e ainda 4 suplentes de secretário. Cada um desses cargos tem um papel muito bem definido. Tudo para garantir que essa engrenagem legislativa, que é super complexa, funcione direitinho, de forma organizada. E como essa galera é eleita para a mesa? Bom, a votação tem 2 fases. No primeiro turno, para ganhar, o candidato precisa de maioria absoluta. O que é isso? É no mínimo 257 votos. Pensa só, é mais da metade do total de 513 deputados. É bastante coisa. Agora, se ninguém conseguir esse número todo, aí a gente vai para um segundo turno, só com os 2 mais votados. E nessa segunda rodada, a regra muda. Basta a maioria simples, ou seja, quem tiver mais votos entre os deputados que estiverem ali presentes na sessão, leva. E aqui tem um detalhe que é a base de tudo, um princípio democrático fundamental, a tal da proporcionalidade. A distribuição dos cargos na mesa não é de qualquer jeito, não é aleatória. Pelo contrário, ela é toda calculada para que a liderança da Câmara seja um espelho da força de cada partido ou bloco parlamentar. A ideia, pelo menos em teoria, é simples. Quem teve mais voto do povo nas urnas tem que ter mais poder na organização da casa. Certo, a mesa diretora foi eleita, mas a organização não para por aí. Agora, os deputados começam a se agrupar, a formar grupos de poder. É nesse momento que o jogo político começa para valer, com a formação das lideranças dos partidos, dos blocos parlamentares e, claro, a definição super importante de quem vai ser a maioria e quem vai ser a minoria. Cada partido, então, escolhe o seu líder.
E essa pessoa é tipo o cérebro da operação, o principal estrategista e porta-voz daquela bancada. É o líder que vai dizer, olha, a gente vai votar assim, é ele que indica quem do partido vai para cada comissão e, um ponto crucial, é a voz do grupo todo lá no plenário. Mas, às vezes, um partido sozinho não tem tanta força. Então, o que eles fazem? Se unem. 2 ou mais partidos podem decidir formar um bloco parlamentar. Quando fazem isso, eles passam a agir como uma frente única, com um líder só para todo o bloco. E por que isso é bom para eles? Porque aumenta e muito o poder de barganha na hora de distribuir cargos e também a influência na hora das votações. E aí a gente chega num dos títulos mais disputados lá dentro, o de a maioria. Oficialmente, esse título pertence ao partido ou ao bloco que conseguir juntar a maioria absoluta dos deputados, ou seja, mais da metade das cadeiras. Mas, se ninguém chegar nessa marca, a regra é simples. O maior grupo que existe na Câmara automaticamente vira a maioria. E se a maioria dá poderes bem importantes, viu? Como ter prioridade para botar assuntos em votação e ter mais tempo de fala no plenário. E do outro lado, claro, tem a minoria. A minoria é o segundo maior partido ou bloco que se posiciona formalmente como oposição ao governo. O papel institucional da minoria é fundamental. É fiscalizar, é questionar, é oferecer um contraponto, uma outra visão para as propostas da maioria. É um pilar essencial para o equilíbrio de poder na democracia. Mas olha que interessante, essa organização da Câmara não é uma coisa de pedra, não é estática, ela evolui. E bem recentemente, o regimento passou por uma atualização importante para reconhecer formalmente uma nova voz. Uma mudança que reflete uma demanda que vem crescendo muito na sociedade por mais representatividade. E não estamos falando de uma aliança informal, de um grupo que só se reúne para conversar, não. O reconhecimento da bancada negra no regimento interno é uma mudança estrutural. Isso dá a esse grupo um status oficial e poderes de verdade formais dentro da instituição. O que o novo artigo 13A diz é o seguinte: a bancada negra agora é um grupo formal. Ela tem uma estrutura de liderança própria, com coordenação e tudo, e é composta por parlamentares que se autodeclaram pessoas negras. Na prática, isso dá a eles uma plataforma unificada para poder atuar de forma coordenada. E os poderes que eles ganharam são bem concretos, viu? A bancada negra agora tem cadeira no colégio de líderes, com direito a falar e a votar, igual aos outros. Eles têm um tempo de fala garantido no plenário toda semana e podem negociar formalmente a participação dos seus membros nas comissões. O que isso significa na prática? Significa que a pauta antirracista ganha um canal institucional, um caminho direto e permanente de poder dentro do Congresso. Bom, a gente acompanhou todo esse processo, né? E aí fica aquela pergunta no ar. Mas por que gastar tanto tempo com organização antes do trabalho de verdade começar? Qual é o sentido de toda essa burocracia, de todas essas regras? O propósito é justamente este: transformar o que poderia ser o caos depois de uma eleição numa instituição organizada. Pensa bem. Essas regras todas são um mecanismo que pega centenas de pessoas com ideias diferentes e transforma esse grupo num corpo legislativo que funciona, que está pronto para trabalhar em nome da população. E tudo isso nos leva a uma reflexão final. A gente viu em detalhes como a Câmara se organiza seguindo um manual de regras. E isso mostra uma coisa muito importante. A democracia não é só sobre quem ganha a eleição, é sobre como o poder é estruturado e exercido depois da eleição. E aí fica a pergunta para a gente pensar. Quando essas regras mudam, como aconteceu agora com a bancada negra, o que isso diz para a gente sobre a evolução da nossa própria democracia?